A gente vira e mexe encontra contextos falando sobre foco, falando sobre hábito, falando sobre inteligência emocional, falando sobre dopamina, sobre todas as substâncias aí neuronais, sobre a neuroplasticidade, enfim, a gente encontra diversos conteúdos espalhados querendo trazer para nós uma dinâmica para que a gente tenha ali uma rotina mais focada, mais centrada, mais determinada, mais alinhada. E em contrapartida, a gente também tem dentro desse processo que lidar com várias outras situações, várias outras experiências que no ritmo desenfreado que a gente tem hoje em 2024, fica praticamente que indecifrável se você for pegar os links que todo mundo fala, que todo mundo faz e que na verdade a dinâmica mental, neuronal, da neuroplasticidade, né, de toda essa informação que a gente tem aqui no contexto cerebral, ela é bem simples e eu gosto da dinâmica que a PNL traz para fundamentar tudo isso, né? É uma dinâmica de que assim, a nossa mente, ela embaralha todas as informações ao mesmo tempo de diversas fases da nossa vida e vai linkando. Imagina que você tem um computador ali abrindo várias pastas e compartimentos e conforme você vai vivenciando as situações, esses compartimentos vão sendo conectados um com o outro aleatoriamente até que ela consiga encontrar uma informação que vai fazer sentido com aquela situação e vai trazer para você ali uma resposta A, B ou C, independente do que você esteja vivenciando. Nossa mente, ela é assim, ela não tem uma organização, ela não é seletiva e compartimentada organizadamente por assuntos e por objetos e por situações. Não, imagina que está tudo circulando lá automaticamente, neurônio por neurônio, sinapse por sinapse, e é o tempo todo essa enxurrada de informação, essa avalanche de informações. Quem vai organizar a forma como a gente recepciona tudo isso é a gente. Mas a gente só consegue fazer essa organização quando a gente tem a consciência de que a gente tem essa capacidade de fazer essa organização. E a gente passa grande parte da vida lutando contra essa dinâmica de organização. E graças a Deus, há pelo menos 20 anos, a neurociência está trazendo cada vez mais luz aí a essas dinâmicas. E hoje o tema do nosso vídeo vai ser especificamente a questão do foco. Porque diversas pessoas me procuram no ambiente da terapia para falar: eu não consigo ter foco, eu vivo procrastinando, eu vivo deixando as rotinas de lado, eu não consigo ter uma rotina saudável, porque eu não consigo fazer isso, porque eu não consigo fazer aquilo, porque eu não consigo fazer aquilo outro, porque eu não consigo ter produtividade. Percebe que todas essas dinâmicas têm uma única frase de base que as pessoas usam para trazer as informações no contexto terapêutico? Quem se ligou pegou a frase: eu não consigo. Quando você decreta para a tua mente que você não consegue, pode acontecer o milagre mais mirabolante do universo, que você já amarrou, você já fechou, você já limitou todo e qualquer acesso que a sua mente esteja querendo procurar ou criar ou inovar. Dizer eu não consigo é um baita de um decreto negativo. Então, elimina esse decreto, primeira coisa, né? Primeira providência que você tem que tomar, elimina esse decreto do eu não consigo. A gente consegue tudo aquilo que a gente se determinar a fazer. A gente consegue tudo aquilo que a gente estiver dinamizado para fazer e tudo aquilo em que a gente colocar um objetivo ou uma intenção. Então, parte desse princípio de que você consegue sim reprogramar a sua mente, você consegue sim ter foco, você consegue mudar os seus hábitos, você consegue ser uma pessoa mais proativa, você consegue ter mais atenção. Primeiro ponto. Segundo ponto, para de querer descansar usando o seu telefone celular, usando as telas, usando o seu notebook, o seu smartphone, o seu tablet, o que for. Para você descansar e descansar a sua mente, descansar o seu cérebro, é fora desse ambiente que vai continuamente te trazer uma enxurrada de informação.
Ah, mas eu estou descansando assistindo Netflix. Ah, mas eu estou descansando assistindo um desenho X lá, até o Divertidamente, né? Que a gente foi assistir no cinema outro dia. Ah, eu estou descansando aqui jogando um pouquinho, né? Distraindo aqui a minha mente. Não, você está descansando se você está dormindo ou se você está fazendo uma outra atividade que a cognição cerebral não vai ativar nenhum gap de informação. Então, descansar não é se conectar com o ambiente onde você vai coletar mais informações, tá? Busque o descanso numa outra tarefa, num outro tipo de atividade. Se você quer se manter dentro de uma rotina focada, dentro de uma rotina específica. O nosso cérebro ele dispõe de um armazenamento de tempo de mais ou menos 1 hora e meia de atividade contínua, podendo variar, claro, que de pessoa para pessoa, isso não é uma regra, mas na grande maioria das vezes esse contínuo de 1 hora e meia a gente consegue em determinadas tarefas aí fazer com que ele assuma o que a gente precisa assumir sem qualquer tipo de prejuízo. No ambiente de trabalho, como é que eu administro essa minha 1 hora e meia? Principalmente pegando o meu horário mais produtivo dentro do meu ambiente de trabalho, e se eu me conheço, eu vou saber qual é o meu horário mais produtivo. Isso varia de pessoa para pessoa, então se observe qual é o período do dia que você está mais animada, que você está mais engajada, que você está aquela pessoa mais hands-on, eu faço, eu crio, eu aconteço. Ai, Ivan, eu já acordo com desânimo lascado, eu já acordo querendo ir dormir de novo, eu já acordo cansada, já acordo exausta. Todas as suas dinâmicas aí de rotina precisam ser revistas. Liga o alarme aí, pelo amor de Deus. Porque tem alguma coisa que você está fazendo que está derrubando a sua energia. E principalmente o que está acontecendo com o seu sono. Está indo dormir tarde e acordando cedo, não está respeitando o seu ciclo circadiano de sono, está se alimentando mal, não bebe água, não faz atividade física. Vai ter que arrumar tudo isso aí, toda essa bagunça aí, antes de começar o seu dia. Porque a gente começa o dia com energia, a gente começa o dia, de certa forma, descansado, relaxado e com pique. Estão acontecendo diversas situações no meu trabalho que estão me deixando mais estressada do que de costume. Leva isso para o teu ambiente de terapia. Leva isso para algum lugar onde você vai resolver. Não é esperando que a tempestade passe num simples estalar de dedos que você vai conseguir resolver a situação. Então presta atenção na forma como você está gerenciando os problemas dentro da sua rotina. Isso também é um sinal que você precisa ter atenção. A questão do foco no ambiente de trabalho, como é que você organiza o teu ambiente de trabalho, né? Aqui a gente está hoje diretamente diante do meu ambiente de trabalho. Ali na frente eu tenho o meu computador, tenho a minha mesa de trabalho, meu desktop e as minhas informações e ferramentas que eu utilizo ali. Aqui do lado eu tenho alguns livros que eu uso de suporte também durante as sessões de terapia. Ali atrás a gente tem uma janela. Por quê? Porque eu preciso de luminosidade, de criatividade em grande parte do meu dia. Eu sou uma pessoa que trabalho precisando dessas informações, então eu me conecto com esse ambiente, tendo à minha frente um ambiente totalmente desconectado de informações que não sejam as minhas informações de trabalho, ou seja, eu não tenho distrações aqui no meu ambiente da frente. E aqui ao lado, embora eu tenha alguns livros, esses livros são específicos para a minha área de trabalho, para a minha área e meu campo de estudo. Eles não são livros que vão me distrair com outros assuntos. Então, para você manter o teu foco dentro da sua rotina, tem uma área de trabalho que vai te favorecer. As pessoas que precisam de criatividade como eu e de uma dinâmica mais livre, mais solta, precisam ter esse contato aí com a luminosidade, com a claridade do dia, com essa abertura aí para ter ideias mais fluidas e um fluxo mais aberto para outras situações. Mas se você é uma pessoa que se dispersa demais, ao mesmo tempo que precisa de criatividade, mantém a persiana ali baixada. Eu deixo a minha aberta, eu só fecho quando eu tenho atendimento por causa da luminosidade ali no meu computador, que ela atrapalha bastante. Se você é uma pessoa que precisa do hiperfoco, do detalhamento, então ao redor da sua área de trabalho você não pode ter nada que vai tirar você do foco do que você precisa fazer. E
de tempos em tempos faz a dinâmica de levantar, de você fazer atividades em pé. Então, se você tiver a oportunidade, né, daquelas mesas que se elevam ali, para que você tenha um ambiente onde você possa trabalhar de pé, ou você tenha uma bancada, ou você tenha um lugar aí na sua casa, ou no seu home office, ou no seu escritório, onde você coloca, né, o teu notebook, o teu acessório aí de trabalho para ficar numa superfície mais alta, para você fazer essas intercalações de hora você está sentado, hora você está em pé. Isso facilita também a questão do foco, tá? Isso facilita também a dinâmica física e corporal no sentido de projetar melhor a nossa respiração e a nossa habilidade cognitiva de função cerebral aí também. E outra coisa que a gente precisa ter em mente também é qual é a dinâmica por trás da procrastinação? A gente já falou isso aqui algumas vezes. Então, se você está perdendo o foco para algumas situações que não estão deixando você fazer o que tem que ser feito, que não estão deixando você resolver o que precisa ser resolvido, que não estão deixando você ter clareza daquilo que você está buscando construir no seu ambiente de trabalho, tem alguma dinâmica aí por trás que está implementando no teu subconsciente o medo de alguma responsabilidade. Isso você investiga muito profundamente dentro do ambiente terapêutico. E quando eu falo ambiente terapêutico, eu estou falando do ambiente terapêutico principalmente em que eu trabalho, que é o ambiente holístico, tá? Que vai te trazer um pano de fundo de informações muito mais competente para te dar um diagnóstico de por que você está perdendo o seu foco durante o seu dia. Outra coisa, é importante que você se mantenha hidratado durante todo o seu dia de trabalho. É muito importante a função da água para a nossa própria neuroplasticidade, tá? Hoje o meu foco aqui com esse vídeo não é falar tanto da questão emocional, porém, se você está perdendo o foco por conta da ansiedade, tem alguma coisa acontecendo aí que está jogando você para uma projeção de futuro e tem alguma coisa aí no teu pano de fundo, no teu backstage que você precisa olhar que tá tirando você da tua rota de sucesso, tá? Então, duas chaves aqui. Olhar para essa ansiedade do porquê ela anda acontecendo, qual é a rotina de trabalho que você anda tendo que está assumindo essa proporção de ansiedade maior. Ah, eu não estou conseguindo bater as minhas metas, eu não estou conseguindo entregar o que eu preciso para minha equipe, eu estou me sentindo muito aquém das minhas possibilidades nesse trabalho que eu faço hoje. Eu não tenho mais satisfação no meu trabalho, eu não tenho mais ânimo para fazer o que eu fazia. Só a satisfação financeira que vem do meu trabalho já não é suficiente. Tá vendo como tem uma série de dinâmicas aqui emocionais que vão trazendo para você um pano de fundo, que vão tirando você do foco daquilo que é para realmente ser feito? Então é por isso que a gente tem que olhar profundamente para essa questão emocional. E não tem charadinha, e não tem hackzinho, e não tem qualquer técnica ou tática que vai fazer você fugir do teu olhar para o emocional, que vai fazer você fugir de entender quais são as dinâmicas emocionais que estão por trás desse processo, tá? Outra coisa, a nossa mente, ela tem por hábito contar diversas histórias o tempo todo. E se você está focando mais nas histórias da sua mente do que nas atividades que você sabe que precisam ser feitas, você também está dando, vamos dizer assim, corda para se enforcar mais ali na frente, né? Você está dando corda para que a sua mente comece a criar histórias mirabolantes e leve você para universos paralelos totalmente irreais, totalmente desfocados da realidade e da situação que você vem vivenciando. Então você precisa ter atenção para isso. E como é que você vai ter atenção para isso? Investigando isso dentro do ambiente terapêutico, investigando isso junto do apoio profissional de alguém que está monitorando junto com você a situação que vem acontecendo, para que você tenha clareza, para que você tenha discernimento, para que você tenha orientação do que deve ser feito, tá? Então, basicamente é isso. Se você quer ter mais foco durante o seu dia de trabalho, você precisa ter organização,
você precisa ter consciência, você precisa ter autoobservação, você precisa ter autoconhecimento e você precisa principalmente enxergar quais são as barreiras mentais e emocionais que estão impedindo você de focar naquilo que realmente precisa ser feito, de focar naquilo que o teu cérebro e o teu corpo dão causa de conseguir construir, de conseguir decidir e de conseguir realizar, tá certo? Então presta atenção nos movimentos que a sua mente anda fazendo e que você está dando corda para que ela tire você do seu foco. Se você está perdendo muito tempo dialogando com essas conversas, com essas histórias e dando asa para essas histórias e ouvindo demais essas histórias mentais e emocionais, é isso que está tirando você do seu foco. Meditação é uma grande aliada para esse movimento do foco. Por quê? Porque ela vai trazer você para o seu momento presente, ela vai trazer você para o seu momento do aqui e agora, para o seu autoalinhamento e para a sua reconexão com aquilo que faz sentido dentro do seu processo de foco e de renovação de hábitos. Me lembrei de outra coisa super importante também nessa questão do foco antes da gente encerrar o nosso vídeo. Se você está tentando fazer uma mudança de hábitos, não seja radical com essa mudança de hábitos, porque o nosso corpo ele não assimila isso, tá? E é esse um dos nossos grandes fracassos quando a gente quer fazer uma renovação total de hábitos de vida aí. Eu vou voltar para academia semana que vem, então eu me matriculei e eu vou na academia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se der também um tempinho, eu vou no domingo. Não vai. O seu corpo vai te fazer desistir nos 2 primeiros dias, se não desistir já no primeiro, com essa incumbência de ter que voltar para a academia todos os dias. Vá uma vez por semana se você está há muito tempo sedentário. A partir do momento que você criou o hábito de ir uma vez por semana, aumenta para 2 vezes. A partir do momento que você criou o hábito de ir 2 vezes por semana, aumenta a 3ª vez. Aí eu vou começar a acordar cedo, todos os dias, às 4 ou às 5 da manhã. Não vai. Se você não criar essa consciência de que esse hábito vai ser positivo para você gradualmente, você vai no 2º, 3º dia já tá ali apertando a soneca e pausando e pausando e pausando e pausando. Comece gradualmente. E principalmente essa coisa de começar a querer acordar cedo, faça isso no final de semana, porque é justamente quando o seu corpo ele tá despreocupado ou ele tá em modo aleatório, né? Se você não trabalha de final de semana. Pensa comigo que quando a gente tem uma viagem e a gente sabe que a gente precisa acordar muito cedo para chegar no aeroporto, a gente nem pestaneja, a gente nem procrastina. Então, por isso que o hábito do final de semana vai te ajudar nesse processo. Mas é claro que você só vai conseguir assumir essa rotina de acordar mais cedo se você estiver indo dormir mais cedo. Se você estiver indo dormir tarde, seu corpo lufas aí com a tua decisão, com a tua movimentação, porque ele não vai respeitar essa mudança e nem esse hábito novo aí que você quer implementar, tá? Então, é mais ou menos esse processo que você tem que entender. As dinâmicas que o seu corpo está assumindo são as dinâmicas que a sua mente está acreditando que existem, né? E quais são as histórias, quais são os diálogos mentais que você está plantando aí como objetivo dentro da sua perspectiva mental e emocional. Minha imensa gratidão para você que está aqui no nosso canal. Se inscreva, deixe o seu comentário e um beijo. Até o nosso próximo vídeo.